Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, príncipes e princesas, você é tesouro de Deus, abençoado, abençoada. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Muito bem, o café de hoje está lá em Atos dos Apóstolos, nós estamos dando uma sequência em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo de número 3, né? Mas, lembrando a você que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família, ok? Lá em Atos dos Apóstolos, traz para nós uma grande lição, naquelas sequências, né? Que nós vamos aprendendo as histórias da igreja, desde o princípio, e as ações do Espírito Santo na vida da igreja que estava iniciando ali em Atos dos Apóstolos, ok? Mas quero te agradecer, muito obrigado você que compartilhou, você que tem dado um gostei para nós, um joinha, um likezinho, você que tem feito comentário, muito nos ajuda, e você que também se inscreveu, tem um compromisso de orar por você constantemente. Quero lembrar você que não se inscreveu, me ajuda aí, gente, é muito fácil. Na letrinha azuis, é só clicar ali, ou se não for letrinha para você, um linkzinho, você clica no vídeo mesmo, que vai te direcionar para o YouTube. E lá você clica em inscrever-se, é automático, e vai no sininho também para receber todas as nossas notificações. Está escrito assim, lá em Atos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade ou da herança? Eita! Oh, meu pai, isso daqui a gente aprende muitas lições. O bonito aqui, né? O interessante aqui, é que está havendo uma limpeza interna, um tratamento interno. Ananias e Safira eram um casal que, vendo os outros doarem bens, terrenos, né, eles quiseram fazer o mesmo, mas com o intuito de aparecer. Esse é o grande perigo, né? Ao invés de fazer de coração, porque a oferta ela é voluntária, a gente aprende isso, tá? O que eles foram fazer? Eles foram, combinaram entre si, venderam um terreno e, tipo assim, vendeu o terreno por 50 mil reais. Aí vamos falar que nós vendemos o terreno por 30 mil e a gente retém 20 mil, a gente fica com ele, né? E a gente doa 30 e fala que é o valor que a gente vendeu o terreno. Aí chegaram diante de Pedro, só que foi primeiro Ananias. E o Senhor revelou a Pedro que ele estava mentindo, o Espírito Santo revelou a Pedro. Por isso ele disse, Ananias, veja só, é o que ele está dizendo, por que encheu Satanás o teu coração para mentisses ao Espírito Santo? Que na verdade, quando nós estamos mentindo a homens de Deus, nós estamos pensando que nós estamos enganando a pessoa, mas nós estamos mentindo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, eu aprendo aqui, que ele revela, ele é Deus. A Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. Então ele traz a revelação das coisas ocultas. E ele revelou a Pedro naquela hora, quando estava recebendo o valor, e ele estava mentindo, dizendo que vendeu por 30 mil, como se fosse hoje, estou te dando um exemplo. E, na verdade, ele tinha vendido o terreno por 50 mil. Aí Pedro disse para ele aqui, olha só, é o que nós lemos aqui, o versículo 3. Você mentiu ao Espírito Santo e reteste parte do preço. Aí ele diz, guardando não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste a homens, mas a Deus. Então olha só o que eu aprendo aqui. A oferta é voluntária. Eles estavam fazendo aquilo porque viram os outros fazerem. E a Bíblia diz que na medida da necessidade, eles vendiam os seus bens para ter tudo em comum.
Não é que todos foram vendendo tudo, entregando os apóstolos, não. Porque tem gente que fala, a igreja do princípio, que era uma igreja maravilhosa, que vendia tudo, para viver em comunidade, né? Comunismo, né? Comunhão. Não, não é isso. É na medida da necessidade, quem tinha posses para vender. E esses aqui foram querer fazer aparecendo, querendo aparecer, veja só. Pedro está dizendo para ele, o terreno era de vocês não precisavam de ter vendido. E se vendesse, podia ter ficado com dinheiro. Mas por que mentir? Por quê? Para querer aparecer, dizendo, eu vendi o terreno, né? O valor do terreno todo ano, tudo. E era mentira, estava retendo parte. E porque mentiste ao Espírito Santo, diz a Bíblia que ele, naquela hora, Pedro disse, você mentiu a Deus. Olha o versículo 4, como diz para nós, que o Espírito Santo é Deus. Ele disse, você não mentiu a homem, você mentiu a Deus. Olha a confirmação que o Espírito Santo é Deus. Versículo 4 está dizendo para nós, guardando não ficaria para ti? E vendida não estava ao teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, quer dizer, caiu durinho, morreu, infartou, teve um infarto fulminante. Olha só, gente, como é que é um peso de responsabilidade, né? Querer mentir para Deus. É a mesma coisa, o dízimo é 10% da nossa renda. E se você vai entregar o dízimo, está falando, aqui está meu dízimo, você está falando, eu estou dando aqui 10% do que eu recebo. Ora, se não é 10%, então é oferta. Você fala, eu estou dando uma oferta, não é meu dízimo. Porque dízimo, a própria palavra diz, 10% da parte toda, quer dizer, do rendimento. A própria palavra dízimo significa 10%. Então eu não posso pegar 5% e dar e falar que é dízimo. Não é dízimo. É uma oferta que eu estou dando. E tem gente que retém. Corre o risco. Tá? Não estou dizendo que em todo caso a pessoa vai cair duro. Aquilo ali foi uma disciplina para mostrar no princípio da igreja que o Senhor faz uma limpeza na sua igreja, no interior dela, para que para servir de exemplo para outros. Houve muito temor do povo, muito respeito aos apóstolos, porque olha, esses homens são homens de Deus, não mente para eles não tenta enganá-los não, que você vai quebrar a cara. Entende? Tem gente hoje correndo o risco de perder a oportunidade de ser abençoado, porque está enganando a si próprio, porque a Deus a gente não engana. Tá vendo? Nesse caso aqui, tentaram enganar, achando que estavam enganando Pedro. Mas Pedro estava cheio do Espírito Santo. Você lembra que ele recebeu revestimento de poder? Não só uma vez, mas 2 vezes. Porque ali no dia de Pentecostes ele recebeu. E depois, quando a igreja estava orando, tremeu o lugar. Você lembra disso? Nós falamos no café passado. E foram cheios do Espírito Santo para ter ousadia para falar de Jesus, para propagar o Evangelho, para dizer que há uma condenação para toda a raça humana, para todo ser humano. E é preciso aceitar Jesus no coração e crer no seu sacrifício, que foi para perdoar os nossos pecados. Por isso que Jesus enfrentou a tortura, enfrentou as chicotadas, enfrentou a coroa de espinho, enfrentou aquela cruz carregando aquele madeiro pesado, enfrentou as mãos sendo cravadas e os pés também, por amor de nós. Então isso é por amor de nós, porque estávamos destinados à condenação eterna, a uma condenação, então precisávamos de salvação. Não há salvação em nenhum outro, a saber, diz a Bíblia, Jesus, em Jesus, fala o seu nome. Então ninguém mais pode salvar. Pedro não pode salvar, Paulo não pode salvar, Maria não pode salvar, José não pode salvar, Antônio não pode salvar, nenhum santo pode salvar, São Jorge não pode salvar, só quem pode salvar? Jesus. Entende? Só Jesus é Salvador. Ele pagou o preço. Não há outro nome dado aos homens, diz a Bíblia. É Jesus.
Então recebe aí. Olha que amor que Deus tem por nós, e tem entregado o melhor de si, o seu Filho Jesus. Então, meus amados, nós temos que receber no nosso coração, deixar o Espírito Santo fazer morada, habitar em nós e dirigir os nossos passos como igreja que somos. Então estamos sujeitos a perder bênçãos por causa de mentir ao Espírito Santo. Porque nós não mentimos a homem, estamos mentindo, achando que está mentindo ao homem, está mentindo ao Espírito. Então seja dizimista fiel, seja ofertante, sim, mas não precisa de mentir, igual o caso deles aqui. Ele caiu morto. Pegaram, enrolaram o seu corpo, né? Tem versão que descobriram o seu corpo e levaram, e outro diz que enrolaram o seu corpo e levaram para sepultar. E aqueles homens estavam vindo da sepultura de lá para cá. Aí entra quem? Safira, esposa de Ananias. Aí Pedro pergunta para ela: vendeste a propriedade por 50 mil? Como se fosse assim, um exemplo que eu estou te dando. Portanto, ela disse: sim, vendemos. Portanto, que eles estavam mentindo. Eles combinaram para mentir. Mas eu aprendo aqui lição. Quem fez isso, colocou essa semente de mentira no coração deles? Satanás. Por quê? Porque Satanás é o pai da mentira. Todo mentiroso, ele tem como pai a Satanás. Não pense que a mentira, ela vai te dar a oportunidade de ir mais adiante, mas um dia você terá que prestar conta a Deus, porque você está sendo filho do diabo. Deus não agrada da mentira. Olha aqui, que diz o texto, o próprio versículo 3 que nós lemos: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Quem encheu o coração de Ananias? Satanás. Versículo 9, olha só o que ele fala para a mulher dele. Então Pedro lhe disse, porque é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito Santo? Quer dizer, Satanás colocou isso no coração dele e no coração dela. Eu aprendo quando nós pecamos, amado. Muitas vezes nós não pecamos sozinhos, nós levamos o outro a pecar. Por exemplo, pecado com o corpo, pecado da sexualidade. Você está levando alguém à tentação, você está fazendo o outro também pecar. Você está expondo, está coabitando com outra pessoa, traindo o cônjuge. Você está usando alguém, outra pessoa, quer dizer, vai você e mais um. Você não vai trair sozinho. Está fornicando, está tendo sexo antes do casamento. Você fornica sozinho? Não, você usa alguém. Não é verdade? E o que está acontecendo? Você está levando a outro também a pecar. Além de você pecar, você leva a outro a pecar. Foi aqui Ananias, levou a esposa também a pecar. Os dois, o que ocorreu? Versículo 10. Olha só o que ocorreu com ela. E logo caiu aos seus pés e expirou. Quer dizer, infartou também, infarto fulminante. E entrando os moços, acharam-a na morta e sepultaram junto de seu marido. Quer dizer, aqueles que foram enterrar o marido, quando voltaram, depararam com essa cena. Ela mentindo e caiu ali aos pés deles. Os mesmos que levaram o enterro do marido, agora leva também dela. E essa notícia correu. Houve temor, versículo 11, houve grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. Porque Deus está limpando a sua igreja. Porque se deixar a coisa começar errada, termina errado. Igual eu vou fazer um prédio. Vou botar uma coluna torta, o prédio vai ficar, quanto mais sobe, mais torto lá em cima vai ficar. Então Deus está corrigindo, cortando as arestas, corrigindo aquilo que está torto. Amém? Porque Ele cuida da sua igreja. O Espírito Santo é Deus e Ele conduz a igreja. Então, meus amados, vamos ser sinceros com Deus. Vamos ser sinceros. Às vezes nós não somos nem conosco mesmo, mas a cabeça não pensa, o corpo padece. Mas vamos ser sinceros com Deus, vamos abrir o coração. Eu errei. Fala, eu errei com Deus quando você erra. Fala, Senhor, não tenta justificar, não é por causa disso, por causa daquilo que alguém me tentou. Não, eu fui fraco, eu cedi à tentação, me perdoa. Eu estou arrependido, eu estou arrependida, no caso da mulher, né, da pessoa feminina. Pronto. E se acerta com Deus, Senhor, não quero mais errar, me ajuda.
na minha fraqueza. Não chegou um homem um dia diante do Senhor, me ajuda na minha incredulidade? Jesus não ajudou, não foi lá expelir o demônio do filho dele, que o demônio jogava ele no fogo para se queimar, jogava na água para se afogar, era terrível. Levou para os discípulos que não puderam expulsar, não conseguiram. Ele diz, me ajuda na minha incredulidade, trouxe para os teus discípulos e eles não puderam fazer, me ajuda. Jesus disse, se você crê, tudo é possível, que crê. Então, foi lá e expeliu aquele demônio. Entende? Então, meus amados, Deus ajuda quando nós somos sinceros, quando nós somos humildes para reconhecer as nossas falhas. Não tem ninguém imperfeito diante de Deus. Eu sou pastor, eu também falho, eu erro, mas a diferença é que eu me arrependo dos meus pecados, você deve fazer o mesmo. E se acertar com Deus. Claro que a gente vai melhorando dia a dia. Eu não posso ser hoje pior do que eu fui ontem. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã, o meu alvo, o meu objetivo é ser melhor do que estou sendo hoje. Que Deus te abençoe para que você tenha esse sentimento. Para que o Espírito Santo conduza você como igreja, te dando graça, sabedoria, para você desfrutar as bênçãos de Deus, aprendendo que oferta é voluntária, dízimo é dízimo, né? Dízimo não é 5%, não é dízimo, 2% não é dízimo, 1% não é dízimo. Quem te ensinou isso, ensinou errado. Amém? Vamos ser ofertantes, dizimistas, vamos ser fiéis a Deus, no frequentar os cultos, em fazer visita às pessoas, em orar pelas pessoas, em ler a palavra todo dia, fazer meditação, igual você está fazendo comigo aqui, o Café com Deus, recebendo uma palavra, já mastigadinha aí para você. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Olha que nós estamos aqui falando no Novo Testamento. Porque às vezes tem coisas que a pessoa pensa, mas Deus fazia no Antigo Testamento. O camarada caiu duro no Novo Testamento. A mulher dele caiu durinha lá no Novo Testamento. Deus do passado, Deus do Antigo Testamento, ele era mais duro. Deus no Novo Testamento, não, irmãos, a correção, ela vai acontecendo para o nosso bem. Amém? Deus castiga, corrige, porque ama. Se você não corrige seu filho, você não ama ele. Se você não corrige, o mundo amanhã vai corrigir. Você vai visitar ele numa prisão, ou no hospital, ou no cemitério, que é pior ainda. Né? Então, em nome de Jesus, aprenda com a palavra e aprenda com o Espírito Santo que está te ensinando. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai, coloco nas tuas mãos essa vida, pedindo a graça, o entendimento, a sabedoria. Deus, também oro pela Nelma Kumaru. Ó Deus, peço pela sua família, seus filhos e netos, pela Maria Helena de Souza Ferreira e família, pelo Joel Martins, lá de Ronainópolis, lá em Rondônia, lá no norte do nosso país. Abençoa ele e família. A Maria de Barros, pelo menos está escrito assim, Barros Souza e família. A Nilda Messias e família. A Samira Carvalho e família. O Paulo César do Grupo Glorificação e a sua família. A Sueli, a prima, Sueli Duarte, a sua família, também a Carmen Lúcia, a sua família, a tia Jória, meu pai amado, o Zé Ricardo, inclusive, que fez aniversário de casamento, ele e a sua esposa. O Senhor abençoe também, e a sua família. Abençoa minha tia Jória, dando recuperação a ela, na parte óssea, naquela fratura, em nome de Jesus. O Mauro, primo também, dá saúde a ele, em nome de Jesus, abençoa ele e família. Pastor Amarildo também, consolando o seu coração, que o Santo Espírito possa consolar, confortar essa perda que ele teve também com a sua filha, em nome de Jesus. Eu oro, Pai amado, agradecido. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Gente, senta o dedo aí, vamos compartilhar.